Boa tarde, meu povo. Vamos para mais um React. Ana Campagnolo no podcast Três Irmãos, falando de Deus, política, Bíblia, e direita, esquerda, iluminismo, filosofia, Sócrates e tudo o resto. Vamos ver. É como dizer assim, se a minha mãe tivesse asas, seria uma borboleta. Por quê? Veja bem, como é que eu faço pra acabar com o problema da violência? O problema da violência, assim como todos os outros problemas mazelas sociais, aí você volta também novamente pra direita e pra esquerda. A esquerda, em essência, o iluminismo de esquerda, em essência, ele é agnóstico ou ateísta. Desconsidera a existência de Deus. Em essência, tá? Não tô falando que não existe a esquerdista cristão. Tô falando que em essência, eles eram inimigos da igreja católica. Lembra que o esquerdismo, o iluminista, queria acabar com a igreja, a Revolução Francesa matou 20 mil religiosos e tal. Tá, pera aí. Vamos entender então por que que esses caras do iluminismo queriam acabar com a igreja. Vamos lá. A gente vai precisar voltar no tempo até mais ou menos o século V, onde existe o esfacelamento do Império Romano do Ocidente, e aí você tem, um pouco antes, no século IV, a instauração da Igreja Católica. O próprio termo católico tem a ver com, significa universal, então foi uma tentativa de universalizar todas as vertentes do cristianismo primitivo que existiam, dos textos e das correntes de interpretação sobre Cristo e tudo mais. Beleza? Então, nesse processo, o Império Romano se torna cristão, o Império Romano do Ocidente cai. No entanto, a cultura cristã, ela consegue permanecer evidente, ela consegue permanecer de maneira muito pujante em todos os feudos que vão se constituir a partir daí, tá? Em todos os impérios, então o Império Carolíngio, Merovingio, em todos esses impérios são impérios cristãos, tá? Com exceção de alguma outra tribo, vamos chamar assim, lá do norte. Mas enfim, ponto é que o cristianismo começa a ganhar força. E aí tem um personagem muito peculiar chamado Pepino o Breve. É o cara que vai ser responsável pela instauração do dízimo. Entende? Que tinha inicialmente a ver com distribuição de terras para a igreja, e a igreja começa a acumular poder, 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 riqueza, 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 e aí a igreja começa a controlar o cotidiano das pessoas, a igreja consegue controlar a produção intelectual, porque existe um erro muito comum que se diz que a Idade Média não houve produção intelectual, não houve avanço científico e etc. Isso é uma meia-verdade, tá? Houve sim muita discussão intelectual, houve sim muitos avanços no campo da intelectualidade, do pensamento, da filosofia. A filosofia medieval, ela é riquíssima. Se tu pega os textos ali de Abelardo, os textos de Anselmo, Agostinho, São Tomás de Aquino, são textos incríveis, sabe? É um rigor lógico invejável, coisa que hoje, né? As instituições de ensino hoje não conseguem fornecer o preparo que o ensino das sete artes liberais e que as universidades e as cátedras medievais forneciam. Então, assim, eu sou um fã da discussão medieval, mas a gente tem que reconhecer que a filosofia medieval ela é totalmente controlada pela igreja. Então, liberdade de pensamento, isso não existia muito bem, não, sabe? As universidades marcaram um certo passo adiante para a liberdade do pensamento, porque antes isso ficava fechado nos mosteiros isolados, apenas com alguns pais da igreja. A universidade ela abre um pouco o leque, mas ainda assim você não tem muita liberdade. Tanto é que René Descartes, na modernidade, vai romper com a escolástica, vai romper com os seus professores, o seu ensino escolástico para viajar e desenvolver o seu método de pensamento. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a Igreja Católica foi adquirindo tanto poder, tanta influência, tanto poder, tanta influência, que ela começou inclusive a barrar os desenvolvimentos da ciência. Porque vamos lembrar de Galileu Galilei, que pegou o telescópio, olhou para a Lua, viu que a Lua possuía crateras, viu que a Terra não era o centro do universo e falou: Meu, eu tenho a prova de que o que a igreja fala está errado. E ele sofreu as consequências por isso. Galileu Galilei teve que se retratar e negar o seu conhecimento, os seus livros e a sua descoberta. Ou seja, a Igreja Católica ela começou a combater o progresso científico. E pior, a Igreja Católica, usando da fé das pessoas para controlar a sociedade, viu aí uma oportunidade
de sempre se manter no poder, sempre se manter corrupta. E aí vamos lembrar que a Revolução Francesa ela vai marcar o fim do período absolutista, certo? O fim da Idade Moderna. E aí a Revolução Francesa, que ela está impregnada dos ideais iluministas, ela vai ser justamente a responsável por olhar para esse ponto de que as famílias estão no poder, de que as dinastias elas precisam ser preservadas porque Deus escolheu essas pessoas. Tem um filósofo, um autor chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele escreve um livro chamado Direito Divino dos Reis, do qual as famílias, então os monarcas, os reis absolutistas, eles estão ali por vontade divina. E aí, essas mesmas famílias, tá? Tem o sangue real, a dinastia poderosa da família tal, que vai continuar no poder porque Deus quis. Essa família, geralmente o primogênito ali do monarca absolutista vai ser o futuro herdeiro do império, e aí algum outro vai seguir a carreira monástica, religiosa. Então eles ficavam na panelinha deles, entendeu? Porque quem era o Papa, quem era as autoridades religiosas, eram pessoas do vínculo da elite aristocrática do absolutismo. Ou seja, cadê o espaço para a burguesia, por exemplo? Os burgueses, nesse contexto, eram pessoas que estavam de fora dessa cadeia toda. Portanto, a Revolução Francesa, guiada pelos movimentos, pelo ideal iluminista, ela estava combatendo, primeiro ponto, é, esses empecilhos que a igreja colocava para o desenvolvimento da ciência, tá? Então ela estava justamente combatendo que a igreja continuasse controlando o que o povo pensava, ou seja, a gente precisava de uma ciência livre e de uma possibilidade de discussão científica, filosófica, social, livre, sem as amarras de uma determinada instituição que tem os seus interesses. E o segundo ponto, eles queriam acabar com essa panelinha do poder, porque a igreja sempre esteve envolvida com o poder, ela ainda está envolvida. Vamos lembrar que o maior latifundiário do Brasil, quem vocês acham que é? Quando você vai em qualquer cidadezinha do interior, cidade pequena, a minha cidade, que é de porte médio, tem no centro, o terreno mais valorizado, uma igreja. Então você soma todos esses terrenos, todas essas igrejas de todas as cidades do Brasil. Quanto que dá isso daí? Tá? Então, assim, por que que os iluministas estavam combatendo a igreja? Porque eles só eram ateus? Porque eles eram revoltados? Porque eles são satanistas? Óbvio que não. É porque ao longo dos anos a igreja se envolveu com corrupção, se envolveu com a trama política, a tal ponto que se tornou indissociável o discurso político do discurso religioso. O discurso religioso serve para dar embasamento para o discurso político. Tá entendendo? Serve para controlar a política. E é óbvio que qualquer pessoa em sã consciência não vai defender que essa prática continue acontecendo. Foi o que os iluministas tiveram a sacada. E outra, outro movimento que aconteceu nesse contexto aí, que foi encabeçado pelos iluministas, e portanto a gente deve muito aos iluministas, tá? Porque os iluministas, eles tinham como lema, né, a razão, ou seja, é a época das luzes, é o momento onde a razão e a ciência livres vão passar a explicar o mundo. E nesse contexto surgem as ciências sociais. Nesse contexto surgem ciências, áreas de investigação que não existiam bem antes, como por exemplo a filologia, estudo de línguas antigas, de textos antigos. E quando surge a filologia, e as pessoas pegaram, quer ver, a Bíblia, que eu tenho aqui aberta, que eu estava lendo esses tempos, pegaram a Bíblia e começaram a partir dessa nova metodologia de análise de textos, dessa nova ciência que estava surgindo, analisar passagens da Bíblia, analisar textos, trechos, e constataram erros pelo que a tradição da Igreja Católica estava dizendo. E aqui vamos até aceitar, porque, beleza, você não tem ainda o desenvolvimento de uma prática científica, de um campo específico para analisar textos antigos, então a gente vai cometer erros. Foi o que aconteceu ao longo da Idade Média. Mas os iluministas começaram a perceber que a Bíblia estava toda errada, as explicações da Bíblia, e que nunca havia sido feito um trabalho de pesquisa e crítica minuciosa sobre esse texto que estava sob o poderio da igreja. Então, assim, vamos lembrar que Martinho Lutero foi revolucionário ao traduzir a Bíblia, escrita em latim, para o alemão, vernáculo,
para as pessoas poderem ler, porque as pessoas não podiam ler a Bíblia. A gente vivia esse cúmulo do absurdo. As pessoas eram cristãs, católicas, não podiam ler a Bíblia. Ou seja, calma aí. Então, os iluministas, os revolucionários da Revolução Francesa de esquerda eram ateus e eram malvados e satanistas? Não. Tinha muito problema aí, né? Tinha absurdos que eram cometidos e que a gente não pode ficar passando pano. Já o iluminismo de direita, ele considera a existência de um Deus. E boa parte do fundamento filosófico da direita moderna está pautado na tradição bíblica. Ah, mas a religião de novo, eu não posso fazer nada. É o que é, entendeu? Não é eu que não inventei isso aqui. Tô falando lá no século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, XX, se fundamentou que o iluminismo de direita, quando ele surge, teria esse pressuposto cristão. O primeiro pressuposto cristão a gente já viu, que é do que Jesus inaugura a responsabilidade individual, cada um responsável por si. O segundo pressuposto cristão está nesse daqui da origem. A Bíblia responde a este problema, e essa resposta bíblica, ela é adotada pela direita iluminista. Então a direita iluminista não discute isso, porque todo direitista pressupõe isso. Ele parte desse pressuposto, que é o quê? O homem é mau. A natureza. Tá, vamos lá. O que é esse iluminismo de direita? Eu achei esquisita essa diferenciação, eu não sei exatamente de onde que ela tirou isso, porque o movimento iluminista era um movimento iluminista, tá? E se a gente for ver, assim, ao pé da letra, hoje a gente chama o movimento iluminista, e aí a própria Revolução Francesa, que foi mencionada ali, que ela disse que matou 20 mil cristãos, etc., é um movimento responsável por dar início ao capitalismo. Porque antes você tem o regime absolutista. Eles acabam com o antigo regime, que é o regime desses monarcas que tinham o direito divino dos deuses e que governavam porque nasciam na família certa, sabe? A privatização do Estado. E quando ela fala em iluminismo de direita, ela está talvez querendo se fazer menção ao que aconteceu nos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos é muito diferente do que acontece na Europa. A Europa é um continente muito mais antigo que passou por toda essa esfera de influência, por todas essas transformações que eu mencionei, que chegou no patamar de conseguir colonizar outro continente, no caso, a América. Então é óbvio que os processos materiais dos Estados Unidos são processos muito diferentes dos processos materiais da Europa, da França, da Inglaterra e assim por diante. Tanto é que Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica para fundar uma nova religião protestante, porque ele queria se casar de novo. E essa religião vai ser fundamental para o florescimento das colônias e dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm em sua base uma composição muito forte de protestantes. Então, o que ela está querendo dizer com iluminismo de direita é esse movimento, que eu não sei de onde ela tirou isso, tá? Mas esse movimento de uma crítica mais leviana à instituição da Igreja Católica, até porque o que era mais forte na América, o que era mais forte nos Estados Unidos? O discurso da igreja ou a ferocidade dos colonizadores? E que olha que nem era tão feroz assim, porque os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Nada que se compare às colônias aqui na América do Sul. Não estou querendo dizer também que foi mil maravilhas. Obviamente não. Tanto é que eles fizeram uma revolução para sair das amarras inglesas. Mas assim, o inimigo da sociedade americana, naquele contexto estadunidense, não era de fato a igreja, e sim o domínio colonial, do pacto colonial britânico, tá? Então vamos continuar aqui. A natureza humana é má. A Bíblia não diz que Adão e Eva pecaram, e depois que eles pecaram, só pecado, desgraça, homicídio, inveja, tragédia. Então, o direitista já parte do pressuposto bíblico de que o homem é mau. E, portanto, o homem precisa ser inúmeras vezes, de inúmeras formas, contido. Ele precisa ser contido pelos pais, contido pela escola, contido pelas leis, contido pelo Estado, contido pela cultura. Nós todos temos que trabalhar para conter o mal dentro do ser humano. Então, não é a sociedade... Veja, Rousseau dizia, a sociedade corrompe o homem. A direita diz a sociedade tem o papel de pegar um homem corrompido e educá-lo, né? Pois é, e aí vamos lembrar de John Locke. John Locke é um liberal clássico, né? Sim, todo liberal ortodoxo, toda pessoa de direita, em algum momento da vida, menciona John Locke, quando ele diz que o Estado deve se preocupar apenas com direitos fundamentais, a vida, a liberdade e a propriedade. Sabe, o discurso de John Locke é um dos pensadores basilares de toda a ideologia da direita, de todas as facetas da direita, inclusive. John Locke não fala que o homem é mau por natureza. John Locke fala e aqui tem um pequeno mal entendido, porque ele não está bem falando de moralidade.
John Locke está criticando a ideia de René Descartes de que existem ideias inatas. Então, Descartes afirma que nós já nascemos com algumas ideias na nossa mente, tá? Que, portanto, essas ideias, elas já vêm pronto com a gente, desde bebê. E John Locke vai criticar isso aí, ele vai falar que tudo que está na nossa mente é fruto da experiência. John Locke é um empirista. Então, o que John Locke está querendo dizer? O que a Ana Campagnolo quis dizer aqui? Que o homem já nasce com a ideia de mal, que o homem já nasce com esse predicado mal, com essa malícia. Mas um autor fundamental da direita diz outra coisa. Ele diz que a gente não nasce com nada de tendência nenhuma, com nada de ideia nenhuma, tá? Portanto, nós somos o quê? Uma tábula rasa, um papel em branco, que vai se moldar conforme a sociedade. Então, se eu nasço numa sociedade equilibrada, numa sociedade onde não tem violência, não tem criminalidade, com uma família que vai me instruir da maneira correta, eu não vou me tornar uma pessoa má. É isso que diz John Locke, esse grande expoente do pensamento de direita. Então, assim, quem fala que o homem nasce mal é somente a Bíblia. É exatamente isso, porque nem Thomas Hobbes, que seria... foi feita uma caricatura sobre Thomas Hobbes, porque a gente aprende no ensino médio que Thomas Hobbes afirma que o ser humano nasce mal. No entanto, isso também é um pequeno equívoco, um pequeno pecado filosófico, porque o homem antes da sociedade civil, o homem em seu estado de natureza, ele não consegue conceber conceitos. Conceitos são oriundos da sociedade civil. Então o conceito de bem e o conceito de mal não existe no homem em natureza. Thomas Hobbes nunca disse que o homem é mau por natureza. Thomas Hobbes disse que o homem tem uma natureza devoradora. Thomas Hobbes disse que a natureza do homem é caótica, ok? E que o homem é egoísta, que ele pensa em si mesmo, mas não que isso é mal. Quem vai falar que o homem é mal, que o homem já nasce maculado pelo pecado original? Aí sim é a Bíblia. Então, eu acho que o único texto que a gente pode afirmar que diz que o homem é mal nesses caracteres, nesses conceitos, é a Bíblia. Mas a Bíblia, vamos lembrar que foi escrita, começou a ser escrita 1400 anos antes de Cristo, tá? De uma língua que não é a nossa, que sofreu diversas alterações ao longo dos anos, que sofreu diversos recortes, que foi selecionada, porque vocês já ouviram falar em evangelhos apócrifos? Pois é, existem muitos textos que falam de Jesus que não estão na Bíblia, que foram retirados do cânon da Bíblia. E não só os evangelhos, existem textos do Antigo Testamento que também não são aceitos. Existe discussão entre católicos e evangélicos sobre quais textos são legítimos ou não. Então, assim, você quer basear todo o papel de uma sociedade com base num texto tão antigo que foi recortado, repicado, transcrito 1 milhão de vezes? Sério mesmo? Que você acha que esse argumento tem algum tipo de veracidade, tem algum tipo de autoridade no tempo que a gente vive hoje? Sabe? Sério mesmo, assim, que você vai cometer esse equívoco tão inocente, assim, tão de... Sabe? Quem tem filho pequeno, vocês têm filhos? Sim. Vocês, 2 ou 1? 3. Três. Você tem 3 filhos pequenos, imagina eles. Você pega e dá uma bolinha. Quando as crianças têm ali entre 1 e 4 anos, elas são capazes de matar umas às outras pra pegar aquela bolinha, não é? Empurra, morde, chuta, dá tapa na cara. Você olha pra aquilo ali, a criança, se ela tivesse força necessária, ela bateria a cabeça do irmãozinho na parede pra pegar um bichinho de pelúcia. E aí o que você faz? Mesmo você sendo de esquerda ou de direita, logo você identifica, opa, eu tenho aqui um mini tirano. Toda criança é uma mini tirana. Ela quer comer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e você vai educando a criança. Meu filho, tem que comer legumes. Meu filho, você trouxe esse apontador que não é seu, devolva. Não pode bater no seu irmãozinho. Então, você já identificou, mesmo que você não seja de direita, que o primeiro papel do adulto, da sociedade, da escola, da religião, é pegar um ser humano que originalmente é mau e educá-lo pra viver em sociedade. Isso é o que pensa uma pessoa de Você acha direita. que essas regras, elas têm que ser... A regra... E esse é o ponto. O que ela disse aqui não necessariamente vai provar a tese de que o homem é mau por natureza. Porque isso tem a ver com as condições de criação da criança, isso tem a ver com o fato da criança não ter maturidade, então elas são inexperientes, e essa inexperiência, essa imaturidade, ela também causa excessos. Então é uma criança que não sabe lidar com as suas emoções ainda, uma criança que não sabe lidar com os seus sentimentos ainda. E aí é o ponto de um autor que eu tenho aqui, que para mim é o que mais acertou essa discussão. Tá? O autor é Dostoiévski, é justamente esse livro, Memórias do Subsolo. Os contratualistas, Rousseau, Locke, Thomas Hobbes, eles disseram, o homem é bom,
E a gente já viu que tá errado, né? Mas trazendo por essa caricatura que a gente aprende aí no ensino médio, enfim. O homem é caótico, então o homem ele nasce sem ideias inatas, ele é como uma tábula rasa. Ou então o homem, ele... Também Rousseau não vai dizer que o homem é bom por natureza, isso também é um equívoco. Na verdade, o homem... Existe uma pureza nas ações do homem. Tal qual o leão não é mau por matar a gazela, para se alimentar, o ser humano, a criança não é má por pegar o brinquedo, tá? Porque ela, que nem eu disse, ela é inexperiente ainda. Ela age num instinto e esse instinto é desprovido de conceitos, bom, mal e assim por diante. Mas o Dostoiévski, para mim, é muito mais assertivo porque ele diz que o ser humano não é uma fórmula matemática. O ser humano não é 2 mais 2 igual a 4. O ser humano é um caos. O ser humano, ele ama, mas não demonstra. O ser humano quer atingir certo objetivo, mas ele não faz nada para atingir esse objetivo. O ser humano, ele deseja uma coisa e daqui a pouco ele não deseja mais, daqui a pouco ele quer outra. O ser humano promete e não cumpre, entende? E essa é uma necessidade do ser humano. Não é que, assim, deveria... Não, o ser humano não é uma fórmula matemática. O 2 mais 2 tem por necessidade a resposta 4. Mas o ser humano não tem por necessidade seguir imperativo moral e predicado de tipo nenhum. Portanto, quando a criança bate a cabeça da outra e briga, ela está agindo por um impulso, por uma imaturidade. Não dá para afirmar que ela é má por natureza. Não dá para afirmar que foi maculada pelo pecado original. Galera, meu Deus, pecado original, isso é uma mitologia. E uma vez eu estava numa turma de 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, alunos de 11, 12 anos de idade. E foi engraçado, eu peguei pesado, eu acho, porque eu estava contando histórias da mitologia egípcia, mitologia grega, e teve uma determinado personagem da mitologia egípcia, não vou lembrar o nome agora, que perdeu a cabeça e substituíram a cabeça dela por uma cabeça de vaca. E aí o aluno olhou para mim e falou: professor, mas isso não existe, professor, isso aí é besteira. Eu falei: por quê? E daí ele: porque ninguém tem cabeça de vaca. Eu falei: ué, e então, por que você acredita no cristianismo que diz que a mulher vem da costela do homem? E aí ele ficou meio assim, e até uma professora pai que estava na sala, ela me olhou com os olhos e... Enfim. Ou seja, a gente condena determinadas mitologias, determinadas formas de explicar o mundo, mas a gente se agarra em outra. E perceba que todo o argumento que ela constrói, todo o argumento, tá baseado, precisa assumir a premissa de que o homem é mau, e o homem é mau por conta do pecado original, que também tem diversos problemas. Tipo assim, viviam no paraíso. Tá, o paraíso... Por que tinha uma cobra lá? Que, segundo alguns entendimentos, a cobra é o Satanás que estava tentando as pessoas do paraíso. Por que tinha isso lá no paraíso? Se era um lugar que não havia maldade. E eu sei que existem respostas para isso. Eu tô ligado, eu já li, eu já sei, eu já estudei sobre tudo isso. Mas são pontos que você tem que assumir a premissa, entende? E você vai ter que inventar uma história para explicar os problemas dessa premissa. E essa premissa, essa cartazinha, esse dominó, segura todo o castelo. Se você derruba essa premissa, o castelo todo cai. Então, assim, às vezes a gente vê, né, na sociedade capitalista, disputa de mercado de trabalho, disputa por grana, um querendo passar por cima do outro, passar rasteira no outro. Mas assim, será que às vezes não é o próprio modo de produção que a gente vive, não é o próprio modelo, não é a própria educação do Estado que nos força, que nos obriga a ser desse jeito? Eu não sou muito partidário da teoria do John Locke, como eu disse, eu gosto da teoria do Dostoiévski, mas olhando na concepção de John Locke, poxa, você aprende a ser competitivo, a ser desumano, na medida em que você é forçado a ser assim, a partir da sua sociedade, tá bem? A regra que você aplica em casa, ela tem que ser a mesma para toda a sociedade. Eu acho que é o oposto, né? A sociedade ela é composta pela organização das famílias. Da maneira como as famílias se organizam, a sociedade vai refletir isso. Eu penso que é dessa forma, por isso que é considerado. Isso é muito verdade. Tanto é verdade que família, essa instituição, nunca foi a mesma ao longo dos anos. Nunca foi a mesma. Houve momentos onde os pais não cuidavam da educação dos filhos, houve momentos onde havia incesto, houve momentos onde, enfim, todos os absurdos que a gente pode conceber
aconteciam e era a coisa mais normal do mundo. Família a família que a gente entende hoje é um fenômeno que surge pós-Revolução Industrial e que também já sofreu alterações. A família da Revolução Industrial e a família do século XX já não é mais a mesma família do século XXI. Daí imagina entender que a família é a mesma desde a época de Jesus, ou desde a época, sei lá, de Platão e assim por diante. Considerado que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, imagina que a sociedade é o texto e as famílias são as letras ou as palavras, Porque certo? existem leis diferentes para conjuntos diferentes, né? Às vezes você tá usando uma célula, que é uma família, é uma lei para aquela célula. Mas quando você fala de uma sociedade, aí é como se já valesse as leis de outra física, né? Na família você usa as leis da física mecânica. Na sociedade, aí você já tem que ir para as leis da física quântica, porque são outras variáveis. Eu te entendo, mas antes de eu voltar nessa questão das diversas camadas. Esse é um ponto interessante que o Rodrigo mandou, porque existem. A gente tem que fazer analogias para sustentar determinados pontos. Analogias são didáticas, mas a gente tem que entender, a gente tem que saber diferenciar as coisas, tá? Aristóteles já afirmava que a família é uma unidade política, a primeira unidade política que se desenvolve tem o seu telos, né, o seu fim, a cidade-estado. Então a família é política e o Estado é político, é o desenvolvimento da família. Mas, assim, as leis, como foi mencionado aqui, que norteiam a família são leis diferentes do que norteia a sociedade. O que vale para a família não necessariamente vai valer para a sociedade e vice-versa. Tá? São coisas de proporcionalidade, de dimensão totalmente diferentes. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente vê o pessoal fazendo reducionismos, querendo fazer analogias, porque, de novo, fazer analogias é uma forma legal, é uma forma didática de chegar a determinado conhecimento, mas nem toda analogia serve. Tem analogias por aí que, pelo amor de Deus. Das leis. Então, lembra que nós estávamos falando sobre o problema. Então, há um problema. O que a esquerda quer fazer? Resolver o problema na origem. Mas é impossível, porque tem como mudar a natureza humana? É possível mudar a natureza humana? O homem que nasce mal, deixar de ser mal. Nós somos... Esse é o ponto. Ela está assumindo a premissa de que o homem é mau por natureza. E essa premissa, será que ela está de fato verdadeira? Segundo ela, tá certo, porque disse a Bíblia. Então, será mesmo? Você vai acatar a mitologia cristã da Bíblia, um texto de 1400 anos antes de Cristo, para poder embasar toda a sua concepção que vai organizar a sociedade hoje, do século XXI. Somos naturalmente maus. Então, talvez com a educação, não? Não, mas é que tá. A educação é o que a direita propõe. É uma solução externa pontual e não absoluta. Então, o que a esquerda olha para o problema? Olha, existem homens batendo em mulheres. O problema disso é o machismo, a misoginia. Então nós temos que acabar com o machismo, com a misoginia. É, digamos assim, absolutamente impossível acabar com o mal que está dentro do homem, com o mal que está dentro da mulher, da criança, do adolescente. Nós não conseguimos combater esses maus na origem. De novo, mal. Essa palavra ela é muito carregada de predicados, ela é muito carregada. É melhor o caos do Dostoiévski, tá? Não é que nós somos necessariamente maus, nós somos caóticos, nós somos essa coisa desgovernada que ama, mas machuca, que promete, não cumpre e assim por diante. Conseguimos propor soluções. Não é possível combater o mal na origem, é possível propor soluções a posteriori. A lei funciona mais ou menos assim. Primeiro você comete um crime, aí você cria uma lei, certo? Já perceberam que é isso que vai acontecendo? Vão acontecendo crimes, vão criando leis. Então, essa é a maneira possível. E por ser possível, é a mais efetiva de combater crimes. Você comete um crime A, não tá tipificado. Você comete um absurdo A, que não tá tipificado, tipifica-se aquele crime, transforma-se A em crime. E a partir de então passa-se a punir quem praticar. As mães, as famílias, os professores começaram a ensinar as crianças. Meu filho, meu aluno, não faça isso aqui é crime, não vou fazer mais. Eu não posso, embora eu me iluda pensando que eu não posso mudar o ser humano na sua origem, na sua natureza. Uma frase que eu gosto muito, que agora me fugiu o autor, mas ele diz o seguinte: o socialismo é a ideologia certa aplicada à raça errada. Seria tão bom se não existisse inveja, sentimento de posse, de ciúme, de propriedade. Mas isso existe, é possível isso? Não. Então, e aqui é um ponto interessante, porque ao longo do desenvolvimento da humanidade, a gente mais viveu em sociedades que eram cooperativas, sociedades que eram com vínculo e com coesão social do que com disputa e individualidade, porque a gente passou muito, mas muito tempo enquanto nômades, enquanto a gente ainda não tinha desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento, né, da arquitetura. Portanto, nessas sociedades que eram muito reduzidas por conta disso, a gente não tinha direito como se proteger, não tinha direito como caçar, como plantar, era necessidade dessas comunidades a cooperação entre os indivíduos.
se houvesse disputa excessiva entre esses indivíduos, eles mesmos iam se exterminar. Porque eles já estavam reféns de outros bandos que estavam migrando e de todos os perigos da natureza, dos animais selvagens. Então, assim, a gente mais passou tempo sobrevivendo, comendo carniça, comendo o que restava, cuidando um do outro, do que nessas sociedades de disputa intensa. Ah, mas então você está dizendo que não havia, nesse momento, sentimentos de inveja? Não estou dizendo isso. Provavelmente poderia ter. Mas, fato é que mesmo havendo o sentimento, mesmo havendo uma certa disputa, a necessidade de cooperar, de se ajudar, de se proteger era muito maior. Ou seja, essa premissa de que sempre fomos egoístas, de que sempre fomos maus, de que sempre a gente quis puxar o tapete do amiguinho, isso não é bem verdade. Ao longo da história da raça humana, a gente mais precisou cooperar uns com os outros, proteger o bando, do que competir uns com os outros. Essa lógica da competição, ela surge com o surgimento do Estado e ela vai se tornar cada vez mais pujante, cada vez mais radicalizada na medida em que a sociedade evolui e a gente chega no ponto do capitalismo e agora a gente vive o neoliberalismo e sabe-se lá o que vai ser amanhã. Então a gente se tornou cada vez mais individualizados. A gente está se tornando cada vez mais competitivos, certo? Não, por mais que você e eu nos dediquemos em nos tornarmos estoicos, desapegados, nos espiritualizamos no máximo, nós não temos como fazer isso acontecer com os demais. É por isso que, mais uma vez, o cristianismo, a religião, ela é um elemento político. Porque o cristianismo diz o seguinte: você, Robertinho, você, Rodrigão, eu, nenhum de nós vai conseguir mudar a sociedade. Jesus chama cada um e diz: mude a si mesmo. Um dos textos bíblicos mais famosos é: negue-se a si mesmo. Quem quiser herdar o céu, quem quiser ir pro céu, de fato, a religião é um argumento extremamente político, porque a religião é o que vai embasar todas essas atrocidades que estão sendo comentadas aqui, né? Ou seja, a gente é caótico mesmo, a gente vai se devorar uns aos outros mesmo, o mercado de trabalho é uma carnificina, e é tudo isso por quê? Porque nascemos com o pecado original e não tem como mudar o pecado original. Ou seja, o discurso político ele é indissociável do discurso religioso, sabe? E de novo, parece que daí quando ela termina ali dizendo que não temos como mudar a sociedade, como mudar os outros, apenas a si mesmo. Isso causa uma certa castração do indivíduo, a castração nas capacidades do ser humano de mudar as relações e as condições sociais. Poxa, vamos lembrar quantas revoluções já aconteceram ao longo dos anos. A própria Revolução Francesa, que colocou fim ao antigo regime, tá? Que deu origem ao capitalismo, foi uma revolução que não foi mudando a si mesmo. Robespierre não fez uma prática de meditação e não rezou para Deus, não. O cara guilhotinou o Luís XVI em praça pública, velho. Isso aí, pra mim, é foda pra caralho. E ele mudou a sociedade. A gente vive hoje sobre as leis, sobre as ideologias da Revolução Francesa até hoje, velho. Sabe? Então a gente deve muito a esses ditos iluministas de esquerda que ela tá dizendo aqui. Claro que ela não gosta porque eles negaram a influência da religião, porque eles negaram essa panelinha que o primeiro e o segundo estado tinham, né, no caso da sociedade francesa daquela época. Então, é óbvio que ela não vai gostar disso, mas a gente tem que ser honesto. Se não fosse esses revolucionários, se não fosse esse discurso iluminista, a gente ia viver ainda na época das trevas, tal como foi conhecido a Idade Média e que, em grande medida, a Idade Moderna também estava enfiada sobre esse domínio de imperativos religiosos, sobre a fé e não mais a razão, a liberdade humana e assim por diante. Beleza? Vamos parar por aqui. Eu agradeço quem chegou até o final. Aqui em cima, como vocês podem ver, tem um Pix para vocês apoiarem o canal. Não sei se vocês estão vendo valor no que eu estou fazendo, se vocês estão gostando dos vídeos. Pode mandar mensagens, sugestões. Eu já quero, inclusive, agradecer quem está me apoiando, porque o canal é novo, a gente está ganhando forma agora, e o apoio de vocês nesse momento é muito importante. Eu tenho os meus cursos aqui com o QR Code, para você estudar, aprender, né, um método exclusivo de resolução de questões do caderno de Ciências Humanas para os vestibulares. Logo, logo vai ter curso de filosofia, curso de política, economia e tudo mais. Valeu, um abraço, até a próxima!